O senhor veio cobrar parcela até essa dessa frase foi dita em voz alta. No meio de uma concessionária cheia de gente dita com um sorriso dita com prazer o vendedor nem tentou disfarçar o escárnio enquanto os outros funcionários ao redor soltavam risadinhas abafadas, trocando olhares cúmplices como se aquilo fosse o momento mais engraçado da semana. Um homem idoso, de roupa simples, cabelos brancos, mãos calejadas, tinha acabado de entrar pela porta de vidro daquela loja reluzente e perguntado, com calma, se poderia ver os modelos mais caros da linha, e foi aí que a brincadeira começou. Mas o que esses jovens vendedores ainda não sabiam e estavam prestes a descobrir da forma mais brutal possível é que aquele senhor de aparência humilde era exatamente o último homem no Brasil que eles deveriam ter escolhido para humilhar naquele dia, porque esse homem não tinha vindo cobrar parcela nenhuma a ele, tinha vindo cobrar algo muito mais pesado do que isso. Ele tinha vindo cobrar respeito e o destino estava do lado dele. Fica aqui comigo até o final dessa história, porque ela vai te sacudir por dentro. Ela vai te lembrar de algo que a vida às vezes deixa a gente esquecer, que aparência não é valor, que humildade não é fraqueza, e que o karma é esse juiz silencioso que observa tudo sem dizer uma palavra sempre chega na hora certa. Eu vou te contar essa história do começo, do momento exato em que tudo começou, e você vai entender, passo a passo, como um simples dia de compra se transformou em uma das maiores lições de vida que aqueles funcionários jamais receberam. Seu nome era Oswaldo Freire, mas naquela concessionária, naquele momento, ele era apenas um velho de camisa xadrez, calça de tecido simples, sapato sem brilho e um relógio que ninguém ali reconheceu como sendo um dos mais valiosos que existem, porque quem entende de riqueza de verdade sabe que ela não precisa gritar. Oswaldo tinha 73 anos, cabelos completamente brancos, rosto marcado pelo tempo, mãos grossas de quem construiu cada tijolo da própria história com suor e determinação. Ele não andava depressa, não precisava, toda sua vida tinha sido construída no ritmo certo, na hora certa, sem pressa e sem atalho. Naquela manhã de terça-feira, ele acordou cedo, como fazia todos os dias há décadas. Tomou o café da manhã simples, igual ao de sempre, leu o jornal em papel, porque era um hábito que nunca abandonou, e então, com aquela tranquilidade que só vem para quem realmente chegou aonde queria, pegou as chaves do carro velho que usava há anos, não porque não podia ter outro, mas porque não via necessidade, e foi até a maior concessionária da cidade. Ele tinha um motivo muito claro para estar ali. Queria comprar um presente para o filho mais novo, que tinha acabado de se formar em medicina depois de anos de dedicação absoluta. Um carro bonito, do bom, do caro. Porque Oswaldo podia e porque o filho merecia. Simples assim, mas nada naquele dia seria simples quando a porta de vidro se abriu e Oswaldo entrou. O primeiro olhar que ele recebeu foi de uma recepcionista jovem que desviou os olhos rapidamente, fingindo estar ocupada com o computador. O segundo olhar veio de um vendedor encostado no balcão, um rapaz de uns 28 anos, terno bem cortado, cabelo cheio de gel, sorriso de quem acha que o mundo deve alguma coisa a ele. Esse vendedor se chamava Renan. Renan, naquele momento, cometeu o maior erro da sua carreira. Ele olhou para Oswaldo de cima a baixo, devagar, com aquela arrogância disfarçada de profissionalismo, e decidiu, ali, em 3 segundos, que aquele homem não era cliente, era problema. Oswaldo se aproximou do balcão com calma e disse, com a voz serena de quem nunca precisou elevar o tom para ser ouvido: boa tarde, gostaria de ver os modelos mais completos que vocês têm. Estou pensando em comprar um presente. Renan não respondeu de imediato. Ele trocou um olhar rápido com um colega ao lado, um rapaz chamado Fábio, e os dois se comunicaram naquele idioma silencioso e cruel que pessoas arrogantes desenvolvem, o idioma do escárnio. Compartilhado. Então, Renan se virou para Oswaldo e disse, com um sorriso que não chegava aos olhos: o senhor veio cobrar parcela atrasada. As risadas vieram logo depois, baixas, abafadas, mas audíveis. A recepcionista desviou o olhar. Fábio cobriu a boca com a mão, fingindo tossir. 2 outros funcionários que estavam mais ao fundo também sorriram. Oswaldo não reagiu, não franziu a testa, não elevou a voz, não foi embora. Ele apenas olhou para Renan por alguns segundos, com aqueles olhos escuros e calmos que tinham visto coisa demais na vida para se abalar com palavrinha de vendedor de concessionária, e disse: não vim comprar. Renan não acreditou, ou melhor, não quis acreditar, porque acreditar teria exigido dele algo que ele não tinha naquele momento: humildade. Comprar o quê? Especificamente, ele disse, com aquele tom que as pessoas usam quando querem soar profissional, mas estão sendo condescendentes. O modelo mais caro que vocês têm disponível, respondeu Oswaldo. Simplesmente quero ver as opções à vista. Se possível. Fábio cruzou os braços. À vista um homem de camisa xadrez, sapato sem brilho, falando em comprar à vista o modelo mais caro da loja. Senhor, disse Renan, abaixando a voz como se estivesse sendo gentil, mas com aquele veneno escondido nas palavras: os nossos veículos de topo de linha partem de R$350 mil. O senhor tem certeza que é aqui que quer fazer essa pesquisa? Pesquisa, ele usou a palavra pesquisa, não compra pesquisa, como se Oswaldo fosse um curioso que tinha entrado na loja por engano.
Só para dar uma olhadinha em coisa que não podia ter. Osvaldo ouviu a palavra processou e respondeu: tenho certeza, pode me mostrar. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes foi uma sequência de pequenas humilhações calculadas, daquelas que as pessoas praticam quando querem desanimar alguém sem parecer grosseiras. Renan mostrou os carros com pressa, sem entusiasmo, sem abrir as portas para Osvaldo sentar. Sem explicar os detalhes, respondia as perguntas com respostas curtas, quase monossilábicas. Uma vez, quando Osvaldo perguntou sobre o sistema de som de um dos modelos, Renan disse com um sorriso que era um equipamento bastante sofisticado e que talvez valha a pena ver algo mais simples primeiro. Talvez valha a pena ver algo mais simples. Osvaldo não respondeu, apenas continuou andando entre os carros, tocando os acabamentos, abrindo porta-luvas, olhando o motor quieto. Observando tudo. Então, ele parou diante de um modelo específico preto, impecável, o mais caro da loja. Esse, lhe disse, quanto Renan cruzou os braços. 480 mil, e o senhor falou em à vista. Mas talvez o financiamento seja mais viável, dependendo da situação à vista. Osvaldo repetiu, com a mesma calma de sempre. Pode preparar o contrato. Fábio, que estava acompanhando de longe, se aproximou. Os dois trocaram aquele olhar de novo. Claro, disse Renan. Finalmente, mas vamos precisar de alguns documentos, e claro, de uma comprovação de renda. Osvaldo completou, com uma levíssima curva nos lábios, que não chegava a ser um sorriso. Claro. Eles foram até a mesa de atendimento. Renan abriu o computador com aquela postura de quem está fazendo um favor enorme e empurrou um formulário pela mesa. Osvaldo pegou a caneta. Começou a preencher com letra firme e pausada. Foi aí, naquele momento exato, que Renan cometeu o segundo erro do dia, olhando para os papéis de financiamento que estavam sobre a mesa, papéis de outras negociações, com taxas de juros, com o nome da instituição financeira parceira da concessionária. Ele disse, com um riso baixo: bonita taxa essa aí, né, seu Osvaldo? Juros altos. Mas é o que tem. Osvaldo olhou para os papéis, olhou para a taxa, ficou em silêncio por um momento, então disse, com uma voz completamente tranquila: bonita taxa, me lembra uma que eu criei. Renan pausou. Como assim? Osvaldo não respondeu de imediato. Ele terminou de preencher o formulário, colocou a caneta sobre a mesa com cuidado, e então abriu o bolso interno do paletó simples que usava, tirou um cartão. Não era um cartão comum, era grosso, dourado, com letras em relevo que Renan precisou entornar os olhos para ler, e quando leu, o sorriso sumiu do rosto dele como água que escorre pelo ralo. Banco do Agronegócio Nacional, fundador de Osvaldo Freire. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi diferente de todos os silêncios anteriores. Antes, o silêncio era de desprezo. Era Renan e Fábio não se dando ao trabalho de levar o velho a sério. Agora, o silêncio era outro, era o silêncio de quem acabou de entender que pisou num lugar que não devia. Fábio se aproximou devagar, leu o cartão por cima do ombro de Renan, e a cor saiu do rosto dele. Renan tentou recuperar o terreno. Senhora do banco, fundei o banco. Osvaldo respondeu, com a mesma serenidade de sempre. Há 42 anos começou com uma mesa, 2 funcionários e uma linha de crédito que eu mesmo estruturei para o agronegócio brasileiro. Hoje o banco tem mais de 300 agências no país. A linha de crédito que financia essa rede de concessionárias, por exemplo, é minha. Estruturei ela pessoalmente. Se você está assistindo isso agora, eu preciso que você pause por um segundo e deixe essa informação entrar de verdade. Ó homem que eles chamaram de cobrador de parcela atrasada. Ó homem que eles olharam de cima a baixo e decidiram que não merecia atenção. Ó homem que eles humilharam na frente de todo mundo com risadinhas, comentários velados. Esse homem era o criador da linha de crédito que mantinha aquela concessionária funcionando. Sem o banco de Osvaldo, aquela loja não vendia nada. Sem o crédito que ele tinha estruturado décadas atrás, nenhum cliente financiava nenhum carro ali. A concessionária inteira existia, em grande parte, porque Osvaldo Freire um dia decidiu que o Brasil precisava de crédito acessível para o setor. Eles tinham feito piada com ele. Se inscreva agora no canal Histórias Incríveis e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver isso, porque essa história ainda não acabou e o que vem aí vai te deixar sem palavras. Renan estava com as mãos levemente trêmulas sobre o teclado. Fábio tinha dado 2 passos para trás, como se a distância física pudesse apagar o que ele tinha feito. Recepcionista, que tinha acompanhado tudo de longe, agora olhava para a cena com uma expressão que misturava choque e vergonha. O gerente da loja, um homem de uns 45 anos chamado Marcos, que estava no escritório no fundo e não tinha acompanhado o atendimento, foi chamado às pressas por um funcionário que percebeu que algo muito sério estava acontecendo. Marcos saiu do escritório ajeitando a gravata, com aquele sorriso de gerente que está prestes a resolver uma situação difícil. Mas quando ele chegou à mesa e viu o cartão dourado, o sorriso desapareceu em fração de segundo. Ele conhecia aquele banco, ele conhecia aquele nome. Dr. Osvaldo, ele disse. E a voz saiu diferente, mais baixa, com respeito que não tinha estado presente em nenhum momento do atendimento anterior. É uma honra ter o senhor aqui. Eu não sabia, ninguém me avisou. Osvaldo disse, com simplicidade. Eu não costumo avisar. Marcos lançou um olhar para Renan, um olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Posso garantir que o atendimento vai ser completamente diferente a partir de agora. Não precisa. Osvaldo interrompeu educadamente. Já viu que precisava ver. Ele pegou o celular do bolso, um celular simples, de tela menor,
Sem capa extravagante, discou um número, esperou 2 toques. Boa tarde, lhe disse. Quando atenderam aqui, Osvaldo, preciso que você acesse o sistema agora e me diga os limites de crédito ativos para a concessionária Fratelli Motors. Unidade Centro. Isso, quero que você suspenda os limites dessa unidade com efeito imediato. Pode processar como revisão de risco. Eu assino a autorização. Ainda hoje ele desligou, olhou para Marcos, que estava parado como uma estátua, a cor completamente drenada do rosto. O que o senhor acabou de fazer? Marcos perguntou. E a voz saiu partida. Suspendi os limites de financiamento desta unidade. Osvaldo respondeu, com aquela calma inabalável que por todo esse tempo tinha sido confundida com passividade, com fraqueza, com mansidão de quem não tem onde reclamar sem crédito. Vocês não financiam sem financiamento. Vocês não vendem a matemática simples. Marcos abriu a boca, fechou, abriu de novo. Doutor Osvaldo, por favor, o senhor precisa entender que foi um mal-entendido. Os meus funcionários não sabiam quem o senhor era. Se soubessem, esse é exatamente o problema, Osvaldo disse. E pela primeira vez naquele dia, a voz dele carregou algo diferente, não raiva, não vingança, algo mais pesado que os dois. Vocês só tratam bem quem vocês reconhecem, só respeitam quem tem o rótulo certo, a roupa certa, o carro certo na porta. Qualquer pessoa que entra aqui sem esses sinais externos recebe o que eu recebi hoje. Ele se levantou da cadeira devagar. Isso não é problema de treinamento, é problema de caráter. Antes de sair, Osvaldo fez uma última coisa, abriu o paletó, tirou um crachá institucional do Banco do Agronegócio Nacional, com a foto dele, o nome dele, o cargo dele, fundador e presidente do conselho. Colocou sobre o balcão, com cuidado, como quem deixa uma nota depois de uma refeição. Mas não era gratidão que ele estava deixando ali, era um espelho para que cada pessoa que trabalhou naquela loja naquele dia pudesse olhar e entender exatamente o que tinha acontecido. Então virou as costas, caminhou até a porta de vidro, saiu para a rua com o mesmo passo calmo com que tinha entrado, como se o mundo ao redor tivesse o mesmo ritmo sereno que sempre teve para ele, e foi embora sem o carro, sem a compra, mas com algo que nenhum deles podia comprar de volta. Consciência limpa. Você ainda está aqui comigo, então preciso te fazer uma pergunta agora. Escreve nos comentários. Você já foi julgado pela sua aparência em algum lugar? Já sentiu esse olhar que decide quem você é antes de você abrir a boca? Conta pra mim, porque essa conversa é importante dentro da concessionária. O silêncio era diferente de tudo que qualquer um ali tinha sentido antes. Renan estava parado na mesma posição, olhando para a porta por onde Osvaldo tinha saído, as mãos sobre a mesa, a mente trabalhando para processar o que acabará de acontecer. Fábio tinha-se sentado numa cadeira do lado, com aquela expressão de quem acabou de perceber que fez algo que não tem como desfazer. Marcos pegou o telefone e ligou para a matriz da rede. A conversa durou 3 minutos. Quando ele desligou, sentou na cadeira do gerente e ficou olhando para o teto por um longo tempo. A notícia se espalhava rápido. Os limites de crédito tinham sido suspensos, não para a rede inteira. Osvaldo não era um homem de punição coletiva, mas para aquela unidade específica, enquanto uma revisão era processada, o que significava que, nos próximos dias, enquanto a situação não fosse resolvida, a loja não poderia oferecer financiamento para nenhum cliente. Financiamento era a base de 80% das vendas deles. O karma não tinha chegado gritando, tinha chegado como Osvaldo tinha chegado, quieto, com passo firme, sem pressa, mas chegou 3 dias depois. Marcos ligou para o banco, não para o atendimento geral, direto para o escritório central, pedindo para falar com alguém próximo ao Dr. Osvaldo. Ele passou 40 minutos em espera. Quando finalmente foi atendido, explicou a situação, pediu que o assunto chegasse ao conhecimento do fundador e deixou um pedido formal de reunião. A reunião foi marcada para 2 semanas depois. Nesse intervalo, Marcos convocou toda a equipe de vendas para uma reunião interna. Não mandou ninguém embora, pelo menos não ainda, mas a reunião foi diferente de todas as outras que aquela equipe tinha tido. Sem slide de meta, sem gráfico de desempenho, sem premiação por volume de vendas. Ele colocou uma cadeira no centro da sala e disse: imagina que o próximo cliente que entrar pela porta é o dono do banco que financia a nossa operação. Como vocês vão atender? Silêncio agora. Imagina que não é que é só um senhor aposentado de camisa xadrez. Como vocês vão atender? A resposta tem que ser a mesma se for diferente. Vocês não entenderam nada. Quando Osvaldo recebeu o pedido de reunião, ele leu, dobrou o papel, colocou na gaveta, ficou pensando por um dia inteiro. Então ligou para o filho mais novo, médico recém-formado, o presente que ele tinha ido comprar quando tudo começou, e contou a história inteira do começo ao fim. O filho ouviu em silêncio. Quando o pai terminou, ele perguntou: e o que você vai fazer agora? Osvaldo ficou em silêncio por alguns segundos. Vou aceitar a reunião, ele disse. Finalmente, porque fechar uma porta nunca foi minha forma de trabalhar. Abrir é, mas vou primeiro ouvir, depois decidir. Aqui, bem no meio dessa história, eu preciso parar um segundo para falar com você diretamente. Se você ainda não se inscreveu no canal Histórias Incríveis, faz isso agora. Clica no botão de inscrição, ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem uma história como essa. História de karma, de justiça, de pessoas que foram subestimadas e mostraram ao mundo o tamanho real que tinham. Você não vai querer perder nenhuma. A reunião aconteceu numa manhã de quinta-feira, no 12º andar do edifício sede do Banco do
Agronegócio Nacional. Em São Paulo, Marcos chegou 20 minutos antes, veio de terno, veio com a equipe jurídica da rede, veio preparado para negociar, para explicar, para pedir. Osvaldo chegou no horário exato, de paletó simples. O mesmo estilo de sempre, com apenas uma assistente ao lado dele. Se sentaram à mesa de reunião. Marcos começou a falar, pediu desculpas, explicou que os funcionários tinham sido advertidos formalmente, que mudanças no protocolo de atendimento estavam sendo implementadas, que a rede tinha uma cultura de respeito, que aquele episódio infelizmente não tinha refletido. Osvaldo ouviu tudo sem interromper. Quando Marcos terminou, houve um silêncio de alguns segundos. Então Osvaldo disse: eu aceito as desculpas, não porque muda o que aconteceu, mas porque entendo que empresas são feitas de pessoas. E pessoas erram, o que importa é o que vem depois do erro. Marcos respirou fundo. Que o senhor precisa de nós. Osvaldo pensou por um momento. 3 coisas, ele disse. Primeiro, treinamento real, não treinamento de script. Não roteiro de atendimento, treinamento de humanidade. Segundo, uma política escrita, clara, de que qualquer cliente, independente de aparência, de roupa, de idade, recebe o mesmo atendimento. Terceiro, ele fez uma pausa. Terceiro, que o Renan e o Fábio sejam os responsáveis por liderar esse treinamento, não como punição, como aprendizado, porque quem erra tem mais a ensinar do que quem nunca errou. Marcos ficou olhando para ele. O senhor não quer que eles sejam demitidos? Demitir não ensina nada a ninguém. Osvaldo respondeu. Responsabilizar. Sim. Saindo da reunião, já no elevador, a assistente de Osvaldo olhou para ele e perguntou, com uma curiosidade genuína que ela não conseguiu segurar: o senhor sabia, quando entrou naquela concessionária, que ia ser tratado assim? Osvaldo olhou para a porta do elevador por um momento. Não sabia que ia ser assim. Ele disse: mas não me surpreendeu. E por que o senhor não falou logo quem era ele? Virou o rosto para ela com aquele olhar calmo, profundo, de quem carrega décadas de história em cada ruga. Porque eu não queria que me tratassem bem por causa do que eu construí, queria ser tratado bem por ser uma pessoa. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. O elevador abriu. Eles saíram 2 semanas depois, num sábado de manhã. Osvaldo voltou à concessionária sem aviso, sem agenda, sozinho. Entrou pela mesma porta de vidro, com a mesma roupa simples, o mesmo relógio discreto, o mesmo passo pausado de sempre. Renan estava no balcão quando viu Osvaldo entrar. O rosto dele mudou completamente. Ele se levantou de imediato, foi ao encontro do homem, e desta vez não havia sorriso torto, não havia olhar de cima para baixo, não havia julgamento disfarçado de profissionalismo. Havia apenas um rapaz de 28 anos que tinha aprendido, da maneira mais difícil possível, que o mundo é muito maior do que os rótulos que a gente coloca nas pessoas. Doutor Osvaldo, ele disse. Que honra tê-lo aqui novamente. Osvaldo olhou para ele. Por um momento: me chama de Osvaldo. Ele respondeu. Simplesmente. Doutor, é demais para uma conversa de sábado. Renan deu um sorriso real, desta vez sem veneno, sem arrogância. O sorriso de alguém que ainda está aprendendo, mas que decidiu aprender. O senhor quer ver o carro preto? Ainda está disponível. Osvaldo olhou na direção do modelo. Aquele carro preto, impecável, R$480 mil, que tinha sido motivo da visita original. Vamos ver, ele disse. Eles foram até o carro desta vez. Renan abriu todas as portas, explicou cada detalhe com paciência e entusiasmo genuíno. Respondeu cada pergunta de Osvaldo com respeito e atenção completa, sem pressa, sem condescendência, sem sugestão de que talvez o modelo mais simples fosse mais adequado. Osvaldo sentou no banco do motorista, passou as mãos calosas pelo volante, olhou pelo para-brisa para o showroom ao redor. Depois de alguns minutos, saiu do carro, endireitou o paletó e disse: vou levar. Renan sorriu à vista. Como o senhor mencionou na primeira visita à vista, confirmou Osvaldo, e quero uma placa personalizada para o meu filho, que provou que a vida de um médico começa com humildade, não com diploma ou contrato. Foi assinado naquele mesmo sábado. O carro foi entregue na semana seguinte, numa cerimônia simples, sem festa, sem fotógrafo. Osvaldo chegou com o filho, que ficou sem palavras quando viu o presente. O rapaz abraçou o pai por um longo tempo no meio do estacionamento da concessionária. Ninguém que estava ali precisou saber quem Osvaldo Freire era. Não naquele momento. Ele era apenas um pai que amava o filho, e era tudo. Mas a história não termina aqui. Termina com algo que aconteceu meses depois, que Osvaldo nunca esperou e que me foi contado por alguém que estava presente. Renan pediu demissão da concessionária não porque foi forçado, não porque foi mandado embora, mas porque aquela experiência tinha mudado algo dentro dele de uma forma que ele mesmo não conseguia explicar direito. Ele entrou numa faculdade de psicologia. Na carta de intenções que escreveu para o processo seletivo, ele contou a história. Disse que tinha passado anos julgando pessoas pela aparência e que um homem de camisa xadrez e sapato sem brilho tinha lhe mostrado, em menos de 1 hora, que o mundo que ele achava conhecer era uma ilusão pequena demais para caber à realidade. Disse que queria entender melhor as pessoas, aprender a enxergar além do que os olhos mostram. Ele foi aceito. Osvaldo voltou para a vida que sempre teve, acordando cedo, tomando café simples, lendo jornal em papel, administrando o banco que tinha fundado 42 anos atrás com uma mesa, 2 funcionários e uma linha de crédito que ele mesmo tinha criado do zero. Continuou usando a mesma roupa simples, o mesmo relógio discreto, o mesmo passo pausado, porque ele nunca precisou de roupa cara ou carro caro para saber quem
Era ele, sabia quem era desde sempre. Esse é o tipo de segurança que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Para quem não foi capaz de construir por dentro. Essa história me faz pensar em quantas vezes, na vida, a gente passou por uma pessoa e julgou ela num piscar de olhos. Quantas vezes a gente deixou de ouvir alguém porque o jeito delas não encaixava no que a gente achava que devia parecer importante. Quantas os vácuos passam pela nossa frente todos os dias e a gente olha sem ver. O karma não é uma punição, é um espelho. Ele reflete de volta o que você coloca no mundo. É o mundo de Oswaldo, construído tijolo por tijolo sobre trabalho, humildade e respeito pelas pessoas. Refletiu de volta para ele a história mais bonita que ele poderia ter vivido naquela semana. Não a história de quem humilha quem humilhou, mas a história de quem, ao ser humilhado, manteve a própria integridade intacta e ainda assim mudou, sem querer, a vida de quem precisava mudar. Isso é justiça de verdade. Não há que grita, não há que bate no peito, não há que precisa de plateia. Há que simplesmente existe, quieta, firme. E no tempo certo, antes de encerrar, eu preciso te perguntar uma coisa e quero que você responda de verdade nos comentários. Se você fosse Oswaldo, o que você teria feito diferente? Você teria ido embora antes? Teria confrontado Renan na hora? Ou, como ele, teria mantido a calma até o final? Escreve aqui embaixo. Essa conversa importa é agora. Para fechar com tudo, se essa história te tocou, se ela te fez pensar, se ela te lembrou de algo que você já viveu ou viu acontecer com alguém que você ama, então faz 4 coisas simples agora. Primeiro, deixa o seu like aqui no vídeo. Parece pequeno, mas faz uma diferença enorme para esse canal continuar existindo e trazendo histórias como essa para você toda semana. Segundo, se inscreve no canal Histórias Incríveis agora mesmo. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, porque a próxima história que a gente vai contar aqui é igualmente poderosa e você não vai querer descobrir atrasado. Terceiro, comenta aqui embaixo, conta se você já passou por uma situação parecida com a do Oswaldo, já foi julgado pela sua aparência, já foi subestimado por alguém que depois descobriu quem você realmente era. Essa caixa de comentários é um espaço de verdade, usa ela. Quarto, compartilha esse vídeo, manda para um amigo, para um familiar, para alguém que precisa ouvir que aparência não é valor, que humildade não é fraqueza, e que o destino, esse juiz silencioso e paciente, sempre cobra conta na hora certa. Eu fico por aqui, até a próxima história. Lembra, o mundo enxerga o que você mostra, mas o karma enxerga o que você é.